Bom dia, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. Eu espero que essa aula seja uma bênção na sua vida, assim como todas as aulas têm sido, pois ela é a palavra de Deus. É o ensino de Deus para as nossas vidas, para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento, para que nós tenhamos um relacionamento mais íntimo com Deus. Amém? Então, nós hoje começaremos a nossa aula com uma oração para que Deus abra o seu coração, para que Deus fale ao teu coração exatamente aquilo que Ele quer para cumprir o propósito soberano dele na sua vida. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado, Deus, por esta aula, obrigado por esta oportunidade de falar contigo, por esta oportunidade de estudarmos juntos a tua palavra e esta oportunidade também de ser, Senhor, tocados, ó Deus, e que o Senhor fale aos nossos corações. Que através dessa aula, ó Deus, nossos corações sejam transformados, que possamos, ó Deus, reconhecer a tua soberania, Senhor, e estar mais preparados para lutar neste mundo tão difícil e tão desafiador. Obrigado por tudo, eu te peço perdão pelos nossos pecados, nos abençoe nesta aula, e é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, Pai. Meus queridos, hoje a nossa aula é a lição número 5 na sua revista. Então, se você olhar aí na sua revista, que nós mandamos uma cópia digital para vocês, lá no nosso grupo do WhatsApp, a lição 5 ela diz o seguinte: a tríade maligna, ou seja, conjunto de três coisas que são malignas e desafiadoras para o cristão. Nós falaremos do mundo, nós falaremos do diabo e nós falaremos da carne. São três temas muito difíceis, e muito desafiadores para todos nós. E para a gente começar, nós vamos direto para a nossa instrução básica. Então eu convido vocês a abrir as suas Bíblias lá em Efésios 2, no capítulo 2, o versículo 1 a 3. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. E nós vamos fazer essa lição de uma forma muito objetiva, muito dinâmica, para que a gente possa refletir no final e a gente possa exercitar e executar tudo aquilo que a gente está aprendendo, porque é assim que Deus espera de nós, que nós escutemos a palavra dele e que a gente possa exercitar, possamos ser transformados. Então, eu convido você para ler comigo esse texto. Então, Efésios 2, do 1 ao 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje. Nós temos alguns outros textos que nós faremos a leitura, mas basicamente nós falaremos dos desafios. Nós falaremos do que nós hoje, você adolescente, nós adultos, crianças, os idosos, nós vivemos em um conflito, nós vivemos em uma guerra, pode ser chamada de uma guerra espiritual, mas é muito mais do que isso, é uma guerra contra o pecado. É uma guerra que nós vivemos contra inimigos que são reais, inimigos que estão habitando neste mundo e estão todos os dias fazendo com que nós possamos cair, nós possamos nos distanciar da palavra de Deus. Então nós estamos em constante luta contra essas três entidades, contra o mundo, que nós vamos falar um pouco, contra o diabo e contra a carne. É exatamente o que está falando na palavra de Deus. E aqui o versículo começa, o versículo 1 já começa falando que ele nos deu vida. Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E aí ele fala também do mundo, e ele fala também que nós andávamos outrora nesses caminhos de delitos e pecados. Nós éramos perdidos. Então, nós estamos em constante luta contra isso, meu querido.
constante luta. E é uma luta que nos afasta de Deus, é uma luta que nos faz, às vezes, se aproximar de coisas erradas, de amigos errados, de situações erradas. É uma luta que, às vezes, se a gente não sabe lutar, se a gente perde ela, a gente vai embora, às vezes, da igreja, a gente se distancia de Deus, a gente briga com os nossos pais, a gente se rebela, a gente começa a ter dúvidas na nossa cabeça que não fazem sentido. É assim que essa luta ela acontece, e principalmente é isso que acontece quando a gente perde, a gente começa a perder essa luta. E nós somos instrumentos, né? Você é um instrumento de Deus, né, para ajudar outras pessoas e também se ajudar a vencer esse desafio, né? Nós sabemos de todos os desafios. Essa tríade, né, esse trio, mundo, diabo e a carne, ele nos afasta de Deus, né? Ele nos faz distanciar. E no final dessa lição, meus queridos, o objetivo é que você possa saber em quais áreas da sua vida você tem tido mais desafios. Essa é a reflexão que a gente espera de você. Que você, no final dessa lição, faça uma reflexão sobre onde é que eu preciso melhorar, onde estão os meus desafios, quais as áreas da minha vida tem sido mais difícil vencer o mundo, vencer o diabo e vencer a carne. E são coisas que estão correlacionadas, mas são coisas diferentes, que nos atacam de forma diferente, têm conceitos diferentes. E também que você se dispõe a lutar contra esse trio maligno. Que não é simplesmente você aceitar que é um desafio muito grande na sua vida, mas que você, meu querido adolescente, possa saber e aceitar principalmente que você deve lutar. Não deve desistir, deve ser uma luta constante contra esse trio maligno e contra esse inimigo que tanto nos aflora. E o primeiro de tudo, por que nós vamos discutir isso, nós vamos estudar? Porque você precisa conhecer quem é o seu inimigo. Eu trago aqui o exemplo de várias guerras, onde as pessoas partiam para o ataque sem conhecer o seu inimigo, sem estudar o seu inimigo, sem saber como é que ele viria contra-atacar, quais eram as fraquezas dele, onde é que eu poderia tirar vantagem. E lá no passado, nas guerras, os exércitos saíam naquela empolgação, correndo, tentando já naquela emoção, e muitas vezes o inimigo era até mais simples, tinha um armamento menor, e o inimigo simplesmente o atacava de uma forma diferente. Né? Vinha ali com aquela estratégia, porque ele era mais inteligente, ele analisou o inimigo e aí ele vencia. Então, ou seja, um exército gigantesco não necessariamente tinha a capacidade de vencer alguém, né? Porque esse alguém, esse inimigo foi mais inteligente. Né? Então, é muito assim, nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo. Nós precisamos saber quem é. Né? Então, não o pecado, né, da nossa natureza pecaminosa, ele não está sozinho na situação, ele não está sozinho tentando deteriorar o reino de Deus, escapar, buscar as pessoas, tirar pessoas, trazer pessoas cristãs para o mundão, não está sozinho, né, e ele tem aliados poderosos, assim como nós falamos. O mundo, o diabo, assim como nós vimos em Efésios, né, que é o príncipe da potestade do ar, e a carne, né, que nos escraviza e luta contra os propósitos de Deus. Então, essa lição, nós vamos entrar imediatamente no nosso primeiro ponto, né, que é o mundo. Né? E muitas vezes nós vimos que o mundo, né, algumas passagens da Bíblia, não necessariamente, né, ele é dito no sentido negativo, mas o mundo ele tem um sentido generalizado. Né? Hoje a gente se refere à criação, a gente se refere ao planeta, né? Então, normalmente não tem uma conotação boa ou ruim. Então, por exemplo, em Romanos 1:8, né? Se a gente for abrir em Romanos 1:8, Romanos 1, versículo 8 diz: Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, não necessariamente quando se fala de mundo na palavra de Deus é num sentido negativo. Às vezes simplesmente é se referindo a mundo como sendo o nosso planeta. Né? Mas em outras passagens, como em Efésios 2:2, que foi o texto base que nós lemos, aí sim, né, ele fala realmente
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da obediência. Então tem essa conotação da existência decaída, que o mundo caído, sim. Aí sim. Então são realmente palavras, a mesma palavra usada com conotações diferentes. Então, é aquilo que está em rebelião contra Deus, né? Aquilo que vai contra os princípios de Deus, né? Então, gente, nós vivemos no mundo, o mundo que nós vivemos é um mundo tomado pelo pecado. As pessoas têm a sua inclinação natural para o pecado. O mundo aqui, as pessoas que vivem dele, as pessoas que confiam que este mundo aqui é aquele que é a esperança, é aqui que está o dinheiro, é aqui que está a minha esperança está no dinheiro, está no meu trabalho, está na minha vida profissional. Aquelas pessoas que acreditam nisso estão acreditando no mundo decaído, no mundo perverso. Elas não creem que é o reino de Deus. Elas não creem no reino de Deus, que aqui nós precisamos pregar o reino de Deus, né, buscando a nossa salvação, né, buscando, né, transformação das pessoas. Né? Então, esse é o sentido dessa frase. Né? Então, vamos abrir em Gálatas 1, versículo 4. Gálatas 1, versículo 4 diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então a palavra de Deus se refere a esse mundo como um mundo perverso, aquele mundo perdido, o mundo que se rebelou contra Deus, o mundo que se abandonou contra Deus. Então você, adolescente, eu trago aqui para nossa reflexão. Qual é a sua esperança neste mundo? Onde é que você está atuando? O que é que você espera desse mundo? Você espera que aqui é onde as coisas vão acontecer? Você quer curtir a sua vida aqui? Você quer aproveitar ao máximo aqui as coisas desse mundo que ele tem para oferecer? Quer aproveitar as drogas, a sensualidade? Quer aproveitar os conceitos? Quer aproveitar as amizades que esse mundo oferece? É isso que você quer? Se é isso, a gente tem um problema muito grande. Você está se aliando ao um dos seus principais inimigos, que é o mundo. E a palavra de Deus diz isso, que Deus, realmente, Jesus Cristo, ele morreu por nós para nos desarraigar deste mundo pelos nossos pecados. Então, eu trago aqui para essa reflexão, que o desarraigar em Gálatas que nós lemos, ele literalmente é resgatar, libertar deste mundo perverso. A ideia, gente, é que o mundo continua sendo perverso. Esse mundo é perverso, as pessoas têm inclinação para fazer o mal. Sejam os governantes, sejam as pessoas comuns, sejam nós, nossos amigos, as pessoas têm inclinação para fazer o mal. Porém, nós crentes continuamos vivendo nele. Então nós precisamos lutar com todas as nossas forças e sermos cristãos exemplares, que servem a Deus, que fogem do que o mundo oferece, fogem das drogas, fogem da sensualidade, fogem da corrupção. Nós precisamos ser cristãos. Você, adolescente, precisa ser uma luz nesse mundo, porque a palavra de Deus já disse, e Deus já disse que o mundo é perverso, né? Não pertence a ele. Aqueles que servem a esse mundo não pertencem a Deus, né? Então, mas nós pertencemos a Deus, porque nós fomos libertos do império das trevas por meio de Jesus Cristo. Colossenses 1, versículo 13. Colossenses 1, versículo 13, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que maravilhoso, meu querido. Então você tem que refletir mesmo. Será que eu tenho servido a esse mundo? E aí eu tenho que ser muito transparente com você. Você tem servido às festinhas desse mundo? Você tem entregado a práticas de bebida? Tem falado palavrão? Tem feito coisas que você antes condenava e agora você está fazendo? Tem se distanciado de Deus? Tem assistido às escolas dominical, às aulas da EBD ou não? Tem se distanciado, principalmente agora em tempos de pandemia? Qual que é a vida que você tem tomado? Você se desconectou, né? Você largou, você desarraigou deste mundo ou você desarraigou da palavra de Deus e do reino de Deus? Então é uma reflexão interessante que nós precisamos
fazer. Mas como viver no mundo sem pertencer a esse mundo? E aí a gente volta lá em Romanos 12, versículo 2, que diz que: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós não devemos nos conformar com esse mundo, com os corruptos, com as drogas, com os pecados, com os males que existem nesse mundo. Não devemos nos conformar. Nós precisamos renovar a nossa mente, assim como diz: transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que nós vamos vencer. É assim que você pode conviver no mundo, estar num mundo que está perdido, né, mas sem pertencer a este mundo. Então nós precisamos, meus irmãos, ter claro que aqui nós estamos num processo passageiro por este mundo. Nós precisamos e necessitamos desejar a graça de Deus todos os dias para isso. O mundo está destinado ao desaparecimento. O mundo está com os dias contados, meus irmãos. O mundo está com os dias contados, né? Isso já foi. Nós temos a promessa da vida eterna, nós temos a promessa da vinda de Jesus Cristo. Então está com os dias contados. Então não creia em um mundo que está com os dias contados. Não creia em um mundo que nós já sabemos o que vai acontecer. É tolice se apegar a ele e aos seus prazeres. Então, meu querido adolescente, vamos refletir nesse primeiro ponto sobre o mundo, quanto eu tenho servido a esse mundo atualmente. Faça uma reflexão aí no seu cantinho, na sua devocional, ou logo após essa aula, para que você possa ver onde é que você precisa ter mais atenção. Então, seguindo para o nosso segundo tópico, nós falaremos do diabo, que também é o nosso inimigo, um dos nossos fortíssimos inimigos que nós devemos lutar contra ele. Então, este mundo perverso tem gente muito pior por detrás dele, fora toda a sociedade que é corrompida, todas as práticas que são erradas, tudo aquilo que acontece de errado na sociedade, existe um inimigo muito maior. E quando a gente fala disso, né, tem outros títulos também atribuídos a Satanás, que a gente pode retornar, né? O nome de Satanás significa adversário, né? Que faz oposição a Deus, oposição ao seu povo. Ou seja, Satanás tem um único objetivo, o diabo tem um único objetivo, que é fazer oposição a Deus e tentar desgarrar aqueles que são povo de Deus. O Antigo Testamento apresenta ele como tal. No Novo Testamento dá a Satanás títulos que são mais reveladores, né? O diabo, que significa o acusador, né, o destruidor, tentador, né, o maligno, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, né? Então isso aponta a Satanás como presidindo sobre o estilo de vida anti-Deus da humanidade. Ou seja, Satanás é o agente anti-Deus na humanidade. Então ele tem uma missão, que é distanciar e afastar as pessoas de Deus. É a única missão. Então, você precisa ter muita atenção sobre isso, porque o seu objetivo principal, meu querido, é ficar próximo de Deus, né? Próximo de Deus. E Satanás, ele vai tentar sempre resistir a Deus, né? Ele faz isso tentando impedir a pregação do evangelho. Satanás é usado quando missionários são mortos, degolados porque estavam pregando a palavra de Deus. Satanás é usado para tentar você. Satanás, ele é usado para tentar gerar intriga, para tentar enfraquecer as famílias. Satanás só tem um objetivo, meu querido, que é te afastar do reino de Deus. Então faça uma reflexão naquilo que, além do que o mundo está oferecendo, quais são as situações que você tem participado, que você tem dado brecha, que tem sido oferecido para você, quando algum amigo, com algum conhecido, as coisas que a internet tem colocado na sua frente ou que você tem buscado, né, fique atento, né, para isso, porque o papel do diabo é resistir a Deus, né? Ele é quem vai tentar colocar outras oportunidades que não são a leitura da palavra, que não são ir para a igreja, assistir o culto, assistir a aula da EBD. Satanás vai colocar armadilhas e vai colocar impedimentos para que você não faça isso.
É isso que Satanás vai fazer, né? Ele cega o entendimento dos incrédulos para que não consigam entender o evangelho. Olha como é um inimigo astuto. 2 Coríntios 4, do 3 ao 4. 2 Coríntios 4, do 3 ao 4, diz assim, meu querido, abre aí na tua palavra. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Ou seja, se ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem, porque se aqueles que se perdem pelas armadilhas de Satanás, o evangelho vai continuar encoberto e não vai haver o entendimento dele. Então faça uma reflexão quanto a isso, meus queridos, porque o diabo ele busca arregimentar os seus seguidores, né? Ele busca ter seguidores, né? A tentação é a sua grande arma para fazer os crentes se desviarem do caminho do Senhor. Então Satanás ele não quer que você vá à igreja, que você sirva, que você estude a Bíblia. Satanás não quer que você tenha um ambiente familiar saudável. Satanás não quer que você louve a Deus. Satanás não quer que nós façamos cultos de adoração. Satanás não quer a sua proximidade com Deus. Satanás quer você bem distante. Então comece a refletir se além do que você tem experimentado do mundo, se você também tem servido a Satanás, ou se você tem servido às armadilhas que Satanás tem colocado na sua frente. Quais são as escolhas que você tem feito quando você tem na sua frente a Bíblia, as aulas da EBD e o culto que é transmitido ao vivo? Quais escolhas você tem tomado? Nenhuma dessas três e você tem ido para alguma outra? Então, provavelmente, Satanás tem colocado isso na sua frente, né? Então, Satanás, o engano, a sua principal tática de guerra, tanto em relação aos incrédulos quanto em relação aos crentes. É por isso que muitas vezes nós caímos nas ciladas de Satanás e nós não percebemos. Por isso que eu te convido a observar, né? Eu te convido a olhar, né, e ver a sua vida de perto, né, para ver o que é que tem acontecido, né, se você realmente tem caído nessas ciladas, né? Então, meus queridos, apesar do diabo ser o grande adversário de Deus, ele não está em pé de igualdade com o Senhor. Então é importante ter essa reflexão. O nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. O diabo não é essas coisas. O diabo não tem os poderes, nem se compara. O diabo já foi condenado. Então, muitas vezes, nós cristãos erramos quando a gente coloca Satanás no mesmo nível de Deus. Isso é um erro que nós cometemos, né? Então, inclusive as rebeliões, as brigas que Satanás provoca dentro de famílias, dentro da igreja, Satanás às vezes usa pessoas dentro da igreja para tentar criar separação. Então são algumas armadilhas dele, né? Então, meus queridos, eu te convido a fazer essa reflexão. E por último, nesse ponto, né, a derrota de Satanás e os seus anjos, essas potestades, ela é certa, a derrota é garantida. Se a gente abrir Colossenses, convido você a abrir em Colossenses 2, do 14 ao 15. Colossenses 2, do 14 ao 15. Então, Colossenses 2, do 14 ao 15, vamos lá. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha só, o versículo 13. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, o diabo, a derrota dele, dos seus anjos, das potestades, é certa, meus queridos. Então, você tem que saber que a derrota deles é certa, porém ele ainda não foi destruído, né? Nós já temos a promessa da sua destruição, mas ele ainda habita neste mundo tentando tentar. Então, nós não subestime Satanás, mas também não superestime Satanás, porque Deus já o condenou e ele não é mais forte do que a graça e a misericórdia de Deus. Mas comece a observar um pouco, meu querido,
qual tem sido a sua vida, o que você tem optado, o que você tem selecionado para você. Né? Eu convido para a gente terminar esse tópico e caminhar para o nosso último, né, que você abre em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do 38 ao 39. 38 ao 39. Diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a promessa de nosso Deus. Nada pode nos separar, mas você precisa ter o compromisso de lutar com todas as suas armas, estudar a palavra de Deus em oração, conhecer o seu inimigo, né? E quando eu falo conhecer o seu inimigo, não é fazer as coisas que o inimigo quer que você faça, é não subestimar, mas também começar a observar, será que eu tenho ou não servido e aceitado ou caído nas armadilhas que o inimigo tem colocado para mim? E o último ponto, meus queridos, caminhando para o nosso último ponto, nós falaremos sobre a carne. Nós falaremos sobre a carne. É o terceiro elemento desse trio maligno que nós estamos falando hoje. E ele é uma das armadilhas que aprisionam as pessoas. Vamos abrir Efésios 2, 3, que é o nosso texto base. Efésios 2, 3, que diz assim, lá nosso texto base. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo o quê? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Né? Então a carne, meus queridos, é a natureza, a carne é a natureza humana decaída, subjugada pelo mundo e pelo diabo, e que está em rebelião contra Deus. Né? A carne também ela é oposta ao espírito, né? E ela resulta em morte. É uma mensagem muito difícil, mas ela resulta em morte. Gálatas 5,17. Te convido a abrir Gálatas 5,17, que diz o seguinte: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, a carne vai estar sempre, sempre militando contra aquilo que o Espírito quer. Essa é a nossa fraqueza. E aí, quando eu volto a falar daqueles mundos, nós falamos do diabo, nós falamos do mundo. Aí eu falo agora da carne, os seus desejos da carne. Né? Quando você tem opções para não fazer alguma coisa errada, meu querido adolescente, e você cede àquela tentação e acaba fazendo alguma coisa errada. Então, isso é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque a carne vai militar contra o espírito. Nós sempre teremos dificuldade de fazer aquilo que nós queremos. O que nós cristãos queremos? Queremos ter uma vida sem pecado, queremos não defraudar ninguém, nós não queremos ver coisas sensualizadas, não queremos ver sites, imagens que são sensuais, nós não queremos roubar, nós não queremos xingar, não queremos magoar as pessoas. Isso é o que nós queremos. Nós não queremos fazer o mal, mas a carne milita contra o espírito, porque não querer fazer o mal é o que o Espírito de Deus pede que a gente faça, mas a carne está lutando contra isso e está pedindo, está incentivando a gente a fazer o mal. Na vida do crente, né, o poder da carne sobre o corpo pelo pecado e pela morte, ele recua. Né? Então esse recuo se dá por causa do Espírito de Deus que é colocado no homem. Assim, a pessoa que recebeu o Espírito não está mais na carne. E aí é o ponto que a gente tem que concluir. Apesar da carne ficar lutando contra o Espírito, nós não somos mais escravos da carne. Essa escravidão foi rompida na cruz do Calvário. Nós não somos mais escravos. Mas para isso nós precisamos ter uma vida próxima com Deus e íntima com Deus. Né? Então, Romanos 8, 9, voltando lá no texto que nós lemos, Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então é muito claro e muito evidente, meu querido. Se você tem o Espírito de Deus, você não é escravo da carne. Você pode sofrer tentações, mas você vai vencer essas tentações, porque é assim que Deus quer e é assim que o Espírito age. Né? O Espírito que entra na guerra contra a carne capacitará você, o homem, a vencer as obras da carne e a produzir o que? O fruto do Espírito. E aí, para a gente concluir, Gálatas 5, do 17 ao 25. Gálatas 5, 17 ao 25. Diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Lembra que nós falamos? Aquilo que você quer, você não vai conseguir, porque a carne milita contra o espírito. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Essas são as obras da carne, meus queridos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas qual é o fruto do Espírito, meus queridos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Você, meu querido, crucificou a carne com as suas paixões e as concupiscências. Então, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Né? Então, esse é o terceiro ponto da nossa lição. Né? Nós não somos mais escravos da carne, porém, ela está presente nas nossas vidas, porque só quando Jesus Cristo voltar que nós gozaremos de um corpo renovado e e totalmente livres dessa mancha, né, que é a carne pecaminosa. Somente na ressurreição nós estaremos absolutamente livres da carne, do diabo, do mundo e do pecado. Então, meus queridos, para que a gente possa concluir, né, faça uma reflexão. Faça uma reflexão de como anda a sua vida. Quais as áreas que você precisa melhorar, quais são as áreas que você precisa buscar mais intimidade com Deus, onde é que você tem cedido para essas vontades, seja do mundo, do diabo, da carne, né? Como está a sua vida? Olhe para você mesmo, olhe no espelho e fala, como é que eu estou? O que é que eu tenho feito? Né? O mundo, o diabo e a carne, eles são esse trio maligno, os inimigos do cristão. Eles escravizam o homem e eles levam o homem até a morte. Mas o seu destino está traçado e o crente pode e terá vitória sobre ele. Né? Então, em quais áreas da vida tem sido mais difícil vencer o mundo, o diabo e a carne, meu querido? Pense nessa pergunta, né, e faça uma reflexão. Quais as áreas têm sido mais difíceis para que você vença? Né? E que Deus te abençoe, que Deus te dê muita instrução, que Deus te dê recursos para que você possa vencer, caso você esteja tendo algum problema assim. Faça essa reflexão, volte para Deus, se aproxime de Deus, não se afaste, porque existem inimigos, e esses inimigos, se nós estamos, como diz a palavra de Deus, se nós não estamos vivendo no Espírito, né, e nem andando no Espírito, nós estamos suscetíveis ainda a cair e a nos desviar. Então ande no Espírito, tenha uma vida de intimidade com Deus, de louvor, de adoração, de oração, de estudo da palavra, de comunhão com o povo de Deus, e a sua vida com certeza será abençoada, e esses inimigos não terão tanta força sobre a sua vida. Com certeza Deus te dará as ferramentas para poder vencê-los sempre. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado e fiquem com Deus.